Olá, amigos do mercado imobiliário, como estamos? Vamos para mais um vídeo aqui, seguindo a sequência de vídeos, né? Esse é o segundo vídeo de uma série de 6 vídeos sobre perspectivas do mercado imobiliário, sobre possibilidade de investimento no mercado imobiliário. E nós vamos falar agora sobre crowdfunding, estruturas de crowdfunding no mercado imobiliário. Vamos entender um pouquinho disso, é um nome diferente, né? A gente traz aí conceitos norte-americanos para o mercado imobiliário brasileiro, para a estrutura de negócio brasileiro. E essa é uma estrutura que tende a crescer. Todos sabem, eu já mencionei isso aqui, a escassez do dinheiro, a dificuldade, né, de se obter financiamento, ou seja, o funding dos produtos imobiliários para o consumidor imobiliário está cada vez mais escasso. E essas alternativas, elas são fundamentais para o desenvolvimento imobiliário, não só pela aquisição. Então, a gente começa buscando a raiz dessa estrutura de investimentos, né? Não é propriamente a minha especialidade, ativos mobiliários, mas a gente tem que estudar isso para poder aconselhar e orientar os clientes. E muito embora se pareça algo muito novo, e talvez seja mesmo nessa perspectiva de plataformas de investimento, né? O crowdfunding como plataforma, né? Algo tecnológico, ele é bem recente, aí remonta aos anos 2000. Mas essa estrutura, curiosamente, eu fui estudar a origem, ela tem aí raízes mais profundas, né? Há um registro de 1713 que o Papa Alexandre, ele procurou, para fazer a tradução da Ilíada de Homero do grego para o inglês, ele procurou o financiamento de 700 pessoas que bancaram essa tradução, que tinha um certo custo, né? Então veja que a essência ela é até um tanto quanto antiga. Aqui um registro de 1713 de uma estrutura de crowdfunding. Sem mais delongas, o que seria o crowdfunding? É o famoso investimento coletivo. Para a gente entender um pouco a dinâmica, é como se fosse uma vaquinha, né? Então é comum você fazer um esforço coletivo por uma solidariedade de interesse, ou seja, um número razoável de pessoas concentrando para atingir um propósito. Então pode ser para ajudar alguém, mas pode ser efetivamente para fazer empréstimo para uma estrutura ou eventualmente um investimento, né? Um investimento com retornos ali. Então a gente tem alguns elementos positivos dessa estrutura e alguns elementos de risco, mas essa é uma estrutura inteligente para democratizar o acesso ao investimento imobiliário. Então, na lógica brasileira, a gente precisa de e atual do mundo, na verdade, a gente precisa de uma plataforma de investimento em que você aporta ali uma quantia, há uma certa regulação, e aqui especificamente no Brasil, a gente tem a resolução da CVM número 88 de 2022, que substituiu a resolução 588, que traz um regramento mínimo dessas estruturas de crowdfunding. Então a gente tem algumas estruturas exitosas. Na essência, o empreendedor imobiliário, ele ao invés de socorrer a um banco, ao empréstimo bancário, ele socializa o investimento a partir de uma estrutura como essa. Só que ele faz com um número maior de pessoas, diferente do que se faria com uma SCP, né, uma sociedade em cota de participação, que você tem ali, até por uma questão logística, um número menor. Diferente do que se faria, e aí agora numa perspectiva menor, do que se faria numa sociedade aberta, que aí é um número, a sociedade anônima de capital aberto, que é um número quase que incalculável, né? Esse número você consegue delimitar, mas é um número significativo, né? Então, aqui no Brasil, eu gosto de citar casos quando você tem profundo conhecimento. Então eu vou evitar aqui indicar plataformas, mas a gente tem a primeira e a mais exitosa das plataformas, que é a Urbime. Ela é uma estrutura que já faz estruturação de projetos a partir da lógica de crowdfunding e captação de recursos. Por coincidência, a Exame noticiou uma captação pela Local, que é uma estrutura de logística de delivery, né? É muito inteligente, é uma startup de São Paulo, a captação de 1,2 milhões de reais através de uma estrutura de crowdfunding que é da EcoSeed. Foram 105 investidores. Veja que há uma certa democratização do investimento e prosperando, dando tudo certo, a rentabilidade ela é segura. Qual é, assim, aí você tem uma diferença. Não, mas por que não a tokenização? Porque a token, e a gente vai gravar um vídeo específico, o token, ele tem uma lógica, estruturação em blockchain, é um pouco diferente. Talvez tenha uma segurança jurídica, uma segurança de lastro um pouco maior, porque você não tem interveniência, mas é algo ainda a ser estruturado de forma mais complexa. A gente vai adentrar no token, mas essencialmente a diferença é que existe um token e no caso do crowdfunding não. Você tem duas modalidades principais aí no crowdfunding, que seria na estrutura de equity, ou seja, que você tem uma participação do negócio em si, então o seu retorno se dá a partir do retorno gerado no investimento, então você aporta, ou na estrutura de débito, que é você efetivamente fazendo um empréstimo e tendo o retorno, o seu payback se dará com a monetização por juros e a compensação num determinado prazo ali estabelecido pela plataforma e pelo captador, né? Então, essencialmente, para nós que somos no mercado imobiliário, é importante entendermos essa dinâmica. Porque talvez você, pequeno investidor, pode estar pensando em construir um prédio aí, né, construção, por exemplo, Minha Casa Minha Vida, e de repente você esgotou suas possibilidades de obtenção de crédito junto ao sistema financeiro convencional. Então, você pode socializar o acesso através de plataformas que
poderão servir de funding para o seu projeto, talvez complementando ali, ou até mesmo você que está ali com um estoque de imóveis e precisa de um up, alguma coisa assim, você pode estruturar um projeto. Quais são as vantagens do ponto de vista de nós que atuamos no mercado imobiliário, principalmente corretores de imóveis e investidores imobiliaristas? As grandes vantagens estão na capacidade de regulação e aí o compliance exercido nas estruturas de negócios imobiliários. Eu sempre digo que o mercado imobiliário precisa cada vez mais se profissionalizar. É muito profissionalizado, mas a profissionalização precisa estar cada vez mais presente. E eu não estou me referindo ao corretor de imóveis, ao imobiliarista. Eu estou me referindo aos desenvolvedores imobiliários. Infelizmente, o Brasil tem uma cultura de desenvolvimento imobiliário muito pelo tino, que deu muito certo. Vender bens essenciais mascara a necessidade de estruturar projetos de forma mais sólida. Quantos de vocês conhecem CEOs ou operações estruturadas ou executivos de carreira que não pertencem a famílias liderando estruturas imobiliárias? Esse é um movimento muito recente. As construtoras, em geral, elas são muito familiares, né? Ou seja, muitas delas carregam inclusive o nome da família. As imobiliárias também têm muito disso. Então, o mercado imobiliário ele foi muito do ponto de vista pessoal, local. E esse movimento de profissionalização ele se deu com mais força quando essas empresas foram para o mercado de capitais, abriram capital, fizeram IPO. Mas ainda assim, muitas delas, do mesmo jeito que foram, voltaram, então conservaram, se enclausuraram ali, porque as construtoras, o mercado imobiliário, historicamente, teve um lastro do crédito imobiliário, financiamento bancário, né? O sistema financeiro sempre esteve ao lado do mercado imobiliário. Então, você tinha menos pessoas para dar satisfação. Agora, você tendo essas estruturas de crowdfunding, e a gente vai falar aí de outras estruturas de private equity no outro vídeo, você tem que ter uma governança muito maior. E isso beneficia o mercado imobiliário, porque essa plataforma ou esses investidores, eles requererão um relatório muito mais profundo de viabilidade do empreendimento, de pré-viabilidade, um estudo mercadológico. Isso eleva para cima o nível de participação e atuação no mercado imobiliário. E no final do dia, você tem produtos mais competitivos, mais vendáveis, mais atraentes para o mercado, mais duráveis, mais alinhado com as agendas atuais. Se a gente pode falar de agenda ESG, aí, de sustentabilidade ambiental, social, enfim, toda a estrutura de viabilidade de empreendimentos. Que quando você tem menos pessoas envolvidas e menos pessoas para prestar contas, ou você mesmo é o capital próprio ali desenvolvendo, ou eventualmente o banco que no final das contas só quer receber a garantia no final do dia ali, então você dá menos satisfação e você se preocupa menos. Quando você tem mais pessoas para prestar contas, talvez a sua responsabilidade eleva e aí de repente você estrutura uma governança com conselho, com níveis de decisão e mitiga erros aí no mercado imobiliário. Então, passando aí por essa pincelada histórica do crowdfunding, né, pegando a história aí do Papa Alexandre, que traduziu a Ilíada, veja como que as coisas elas coexistem, né? Vocês estão ouvindo aqui ao fundo uma dica aí já fora mercado imobiliário, para concentração, para gente que é tendente ao TDAH, é ouvir música instrumental, música clássica, força aí a concentração, ajuda muito a concentração no dia a dia para produzir, é muito importante, e sempre que posso faço isso, isso é muito bom, tá? É uma dica aí lúdica, não uma dica não imobiliária, mas resumindo o que a gente falou aqui, a gente tem aí a lógica do crowdfunding, que é algo, a ideia, a concepção de um financiamento coletivo por solidariedade e interesse no objetivo comum, ela não é tão recente, né? Eu citei aqui o caso do Papa Alexandre, traduzindo do grego para o inglês a Ilíada, do Homero, que é fantástico, inclusive, e aí a gente tem agora, mais recente, instrumentos de plataforma a partir do ano 2000, e agora a gente tem um sem número de possibilidades para investimento de toda sorte, e a gente está aqui focado no mercado imobiliário, e eu citei o exemplo aqui da Local, que captou 1,2 milhões de reais recentemente, com 105 aportadores através de plataforma. A plataforma foi a EcoSeed, né? Eu acho que mais ou menos esse é o nome. E aí eu tenho a Obi, que é uma plataforma tradicional que já faz aí investimentos imobiliários aqui no Brasil desde 2015, com a estrutura de crowdfunding. Então, entendido isso, é um financiamento coletivo a partir de uma plataforma. No Brasil, a regulação se dá pela resolução CVM 88. Esse é um modelo que tende a crescer no mercado imobiliário, tende a se desenvolver cada vez mais, notadamente em períodos que você tem um funding mais caro, o crédito imobiliário mais caro, tanto para quem consome quanto para quem produz e desenvolve empreendimentos imobiliários. Então, dito isso, é bom a gente ficar antenado e entender um pouco mais. E você que quer investir no mercado imobiliário e não tem uma grande quantia e não está eventualmente familiarizado com os FIIs, né, os fundos imobiliários, talvez não entenda tanto o mercado financeiro, talvez essa seja uma solução para você aportar de forma democrática, com um custo menor e diversificando, que é uma grande vantagem, ao invés de você comprar um apartamento, porque os fundos também eles têm uma filosofia muito própria, né? Então, assim, tem toda uma estrutura mais complexa, muito grandes. Aqui não se chega a algo tão grande quanto um fundo, e você pode diversificar. Então, você tem plataformas que faz ali um pool de investimentos imobiliários lastreado em imóveis, é uma carteira de investimentos. Tem um case muito exitoso em São Paulo, que é uma empresa que faz captação e ela entra na largada com as construtoras, aportando dinheiro naquele momento, ela convida os investidores para que eles façam. Mas aí se assemelha muito mais à estrutura de private equity, que os aportes são um pouco maiores, né?
Mas, enfim, é possível fazer com empreendedores menores aí. E você quer empreender no mercado imobiliário, tem um terreno, quer fazer uma incorporação e eventualmente não tem ali o GERIC, não tem uma estrutura de crédito tão sólida porque está começando, talvez se o seu projeto for bom, for sustentável e lastreável, pode ser uma alternativa. Então, entendido isso, é algo relativamente novo do ponto de vista de associação de mercados, mas é algo que está na ordem do dia, que precisamos entender enquanto corretores de imóveis, e nós sonhamos aí no Sistema Confessa e Cresce que sejamos nós a regular e fiscalizar e vender, que seja exclusividade do corretor de imóveis, vender produtos financeiros lastreados em imóveis. Eu acho que é importante você fiscalizar uma ponta e outra. É isso, que prosperemos cada vez mais, que aprendamos cada vez mais uns com os outros aqui e vamos experimentar e estudar um pouco mais aqui. São provocações de aprendizado e que a gente aprenda cada vez mais juntos. Bom, um abraço e prosperidade aí em 2025.